Existe uma possibilidade muito grande de você estar esperando por algo que, na verdade, já pertence à sua vida. E o mais impressionante é que essa espera pode ser justamente o motivo pelo qual nada parece acontecer. Pense por um instante. Quantas vezes você disse para si mesmo: ainda não chegou a minha hora? Quantas vezes acreditou que precisava esperar as circunstâncias melhorarem, juntar mais dinheiro, encontrar a pessoa certa, ou simplesmente ter mais sorte para finalmente viver aquilo que tanto deseja? Agora imagine descobrir que essa forma de pensar é exatamente a barreira que mantém você distante daquilo que procura. Pode parecer estranho no primeiro momento, mas foi exatamente isso que Neville Goddard passou boa parte da sua vida tentando ensinar. Segundo ele, o maior obstáculo entre você e a realidade que deseja não é a falta de oportunidades, não é o destino, não é Deus e muito menos o tempo. O verdadeiro obstáculo é acreditar que aquilo que você busca ainda está no futuro. Nós fomos condicionados desde pequenos a pensar que a vida acontece em etapas. Primeiro vem o esforço, depois a recompensa. Primeiro a luta, depois a paz. Primeiro o sofrimento, depois a felicidade. E sem perceber, transformamos o amanhã no lugar onde colocamos todos os nossos sonhos. O dia em que eu conseguir aquele emprego, quando eu encontrar a pessoa certa, quando minha situação financeira melhorar, quando minha saúde voltar, sempre existe um quando. E esse quando parece inocente, mas esconde uma armadilha silenciosa, porque toda vez que você joga sua felicidade para amanhã, você está dizendo à sua própria consciência que ela ainda não existe hoje. É como correr atrás do horizonte. Não importa o quanto você avance, ele sempre parece estar alguns passos adiante. Talvez você já tenha vivido isso. Você conquista um objetivo importante e por alguns dias sente uma enorme satisfação. Mas pouco tempo depois surge uma nova meta, uma nova preocupação, uma nova espera. A sensação de plenitude desaparece rapidamente. Isso acontece porque a mente foi treinada para viver esperando o próximo momento, nunca o presente. E se essa lógica estivesse completamente invertida? E se a realidade funcionasse exatamente ao contrário do que aprendemos? Essa é a ideia que transforma completamente a maneira como Neville enxergava a vida. Para ele, aquilo que você chama de milagre não nasce quando o mundo muda. O milagre nasce quando você muda primeiro. Parece uma diferença pequena, mas ela muda absolutamente tudo, porque, nesse entendimento, a realidade física deixa de ser a causa e passa a ser apenas o reflexo. Imagine entrar em um quarto cheio de espelhos. Se você levantar a mão, o reflexo acompanha seu movimento. Mas tente fazer o contrário. Espere que o espelho levante a mão primeiro. Quanto tempo será necessário? A resposta é simples: nunca. O reflexo jamais inicia o movimento. Ele apenas responde. Segundo Neville, nossa vida funciona exatamente da mesma forma. O mundo exterior responde continuamente ao estado interno que carregamos, mesmo quando não percebemos isso. É por essa razão que tantas pessoas vivem repetindo afirmações positivas durante anos, sem observar mudanças reais. Elas dizem que acreditam, mas no fundo, continuam sentindo medo, continuam esperando, continuam observando cada pequeno detalhe da realidade para descobrir se finalmente alguma coisa mudou. E essa atitude, por mais compreensível que seja, mantém viva justamente a sensação de ausência. Perceba como isso acontece de maneira quase automática. Você deseja prosperidade. Olha para sua conta bancária. Ela ainda não mostra o valor que gostaria. Então conclui que ainda falta alguma coisa. No dia seguinte faz a mesma conferência. Depois novamente. E outra vez. Sem perceber, transforma a falta na sua companhia diária. O mesmo acontece com quem procura um relacionamento. A pessoa abre as redes sociais, vê casais felizes, olha para a própria realidade, sente o vazio e reforça dentro de si a ideia de que continua sozinha. Quem busca saúde faz exatamente o mesmo. Observa cada sintoma, cada exame, cada desconforto, como se o corpo tivesse a palavra final sobre quem ela realmente é. Mas Neville propunha uma inversão completa dessa lógica. Ele dizia que aquilo que você observa não determina quem você é. É quem você acredita ser que, aos poucos, determina aquilo que passará a observar.
Essa talvez seja uma das ideias mais difíceis de aceitar, porque fomos educados para acreditar apenas naquilo que conseguimos enxergar. Primeiro ver, depois acreditar. Só que Neville propõe exatamente o contrário. Primeiro acreditar, depois ver. E isso não significa ignorar a realidade. Não significa fingir que problemas não existem. Também não significa abandonar responsabilidades ou viver em um mundo de fantasia. O que ele ensina é muito mais profundo. Ele convida você a escolher qual realidade alimentará dentro da própria consciência. Porque toda transformação verdadeira começa em um lugar invisível. Pense em uma árvore. Durante muito tempo, tudo o que acontece está escondido sob a terra. As raízes crescem em silêncio. Ninguém aplaude, ninguém vê. Quem olha de fora pode até imaginar que nada está acontecendo, mas a vida já começou muito antes de o primeiro broto aparecer. Com a consciência acontece algo semelhante. Existe um período em que toda mudança acontece internamente. É um trabalho silencioso, sem aplausos, sem confirmação imediata, sem provas externas. E justamente por não enxergar resultados instantâneos, muitas pessoas desistem. Elas arrancam a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Questionam, duvidam, voltam atrás. E depois se perguntam por que a colheita nunca chega. Talvez a maior ilusão criada pela mente seja acreditar que existe um intervalo obrigatório entre desejar e possuir. Segundo Neville, esse intervalo é alimentado principalmente pelas nossas próprias dúvidas. Quanto mais acreditamos que algo ainda está distante, mais nossa consciência permanece habitando exatamente esse estado de distância. E aqui existe uma pergunta que vale ouro. Se você tivesse absoluta certeza de que aquilo que deseja já está garantido, como viveria o restante do seu dia? Pare alguns segundos para responder com sinceridade. Você andaria da mesma maneira? Falaria consigo mesmo do mesmo jeito? Tomaria as mesmas decisões? Sentiria a mesma ansiedade? Ou existiria uma calma diferente dentro de você? É justamente essa calma que Neville chamava de viver no estado do desejo realizado. Não se trata de convencer o mundo, não se trata de convencer outras pessoas, nem mesmo de repetir frases mecanicamente diante do espelho. Trata-se de assumir internamente uma nova identidade. E é exatamente essa mudança silenciosa que, segundo seus ensinamentos, começa a reorganizar tudo aquilo que parece estar fora de lugar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e é justamente ele que faz tantas pessoas acreditarem que a lei da assunção não funciona. E é sobre esse detalhe que vamos falar a seguir. A maioria das pessoas acredita que o problema está na técnica. Elas pensam que não visualizaram direito, que escolheram as palavras erradas ou que ainda não aprenderam o método correto. Então começam uma busca interminável por novos livros, novos vídeos, novas afirmações e novos exercícios. Mas, curiosamente, continuam sentindo a mesma frustração. O motivo é simples. Elas mudaram o método, mas não mudaram o estado interior. É como trocar de roupa todos os dias enquanto permanece na mesma direção. A aparência muda, mas o destino continua exatamente igual. Neville insistia que a consciência não responde ao que você diz ocasionalmente. Ela responde ao lugar onde você vive emocionalmente, na maior parte do tempo. Por isso, alguém pode repetir 100 vezes a frase "eu sou abundante", mas passar o restante do dia preocupado com contas, imaginando perdas e alimentando pensamentos de escassez. Qual mensagem realmente está sendo fortalecida? Não são as palavras, é o sentimento dominante. É por isso que existe uma diferença enorme entre falar e assumir. Falar é fácil. Assumir transforma completamente a maneira como você enxerga a própria vida. Imagine um ator que recebe o papel principal de um filme. Antes mesmo das gravações começarem, ele já começa a pensar como aquele personagem. Muda a postura, o jeito de caminhar, a forma de falar, a maneira de reagir às situações. Aos poucos, aquele papel deixa de ser apenas uma interpretação e passa a fazer parte da sua experiência. Neville dizia que o mesmo acontece com a identidade que escolhemos habitar. Você não precisa lutar para convencer o universo de nada. Precisa apenas deixar de representar a versão limitada de si mesmo. E talvez seja justamente aqui que muitas pessoas encontrem resistência.
Porque abandonar uma identidade antiga nem sempre é confortável. Durante anos, você repetiu para si mesmo frases como: eu nunca tenho sorte, as coisas sempre dão errado para mim, dinheiro é difícil, relacionamentos nunca funcionam, minha vida sempre foi assim. No começo, essas frases pareciam apenas opiniões, depois se transformaram em crenças. Com o tempo, passaram a definir quem você acreditava ser. E tudo aquilo que fortalece uma identidade acaba parecendo verdade, mesmo quando não é. Pense em alguém que passou décadas acreditando que não é capaz de falar em público. Mesmo que possua conhecimento suficiente, sua mente produzirá medo, tensão e insegurança toda vez que surgir uma oportunidade. Não porque essa pessoa realmente seja incapaz, mas porque ela passou tanto tempo alimentando essa identidade que o corpo inteiro aprendeu a reagir dessa forma. Agora imagine substituir lentamente essa identidade por outra. Não de maneira forçada, mas através da experiência interior. Você começa a imaginar versões diferentes da própria vida. Passa a sentir, ainda que por alguns minutos, como seria viver com mais confiança, mais paz, mais prosperidade ou mais amor. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que começam a enfraquecer antigas programações. É como abrir uma janela em um quarto que permaneceu fechado durante anos. A luz não entra de uma vez, ela invade o ambiente aos poucos. E conforme a claridade aumenta, a escuridão simplesmente deixa de existir. Existe outra armadilha muito comum. As pessoas acreditam que precisam controlar todos os caminhos pelos quais o desejo será realizado. Elas querem descobrir quem vai ajudar, quando acontecerá, qual oportunidade surgirá, qual ligação receberão, qual porta será aberta. Mas Neville chamava a atenção para um detalhe fascinante. Você não precisa conhecer o caminho, precisa apenas permanecer fiel ao destino. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Quando alguém compra uma passagem para viajar, normalmente sabe para onde está indo, mas não acompanha cada metro percorrido pelo piloto. Não entra na cabine tentando ensinar como conduzir o avião. Ela simplesmente confia que chegará ao destino. Curiosamente, fazemos exatamente o contrário quando falamos dos nossos desejos. Escolhemos um objetivo, mas passamos o tempo inteiro tentando controlar todos os detalhes da viagem. E essa necessidade constante de controle acaba alimentando ansiedade. Quanto maior a ansiedade, maior a sensação de que algo ainda está faltando. E quem vive sentindo falta, continua experimentando a realidade da falta. Percebe como esse ciclo se alimenta sozinho? É por isso que Neville falava tanto sobre descanso. Não o descanso físico, mas aquele estado interno de quem finalmente parou de lutar contra a vida. Isso não significa cruzar os braços. Não significa abandonar seus projetos, muito menos esperar sentado. Significa agir sem desespero, seguir trabalhando sem carregar o peso da dúvida, continuar caminhando sem a necessidade de confirmar a cada instante se tudo dará certo. Talvez você já tenha experimentado algo parecido sem perceber. Lembre-se de alguma situação em que, depois de muito insistir, você simplesmente resolveu soltar. Você cansou de controlar, parou de pensar no problema o tempo inteiro. E, curiosamente, pouco depois a solução apareceu. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos, não porque esquecer resolve tudo, mas porque naquele instante a resistência diminuiu. Quando a mente relaxa, ela deixa espaço para novas possibilidades. E existe um exercício muito simples que pode ajudar você a compreender isso de maneira prática. Antes de dormir hoje, escolha apenas um desejo. Não escolha 10. Não faça uma lista enorme. Escolha apenas um. Agora imagine que amanhã você acordará sabendo, sem qualquer dúvida, que esse desejo já faz parte da sua realidade. Como seria a sua expressão, sua respiração, sua maneira de conversar com as pessoas, seu humor, seu nível de preocupação? Permaneça alguns minutos vivendo mentalmente essa versão de si mesmo. Não tente forçar emoções. Permita apenas que elas apareçam naturalmente. O objetivo não é enganar sua mente, é oferecer a ela uma nova referência, porque tudo aquilo que se torna familiar internamente começa, pouco a pouco, a deixar de parecer impossível. E talvez esse seja um dos maiores segredos escondidos nos ensinamentos de Neville Goddard.
Você não manifesta aquilo que deseja desesperadamente. Você manifesta aquilo que sua consciência aceita como natural. Essa única compreensão muda completamente o jogo, porque a partir dela, a pergunta deixa de ser como faço isso acontecer e passa a ser quem eu preciso me tornar para que isso pareça absolutamente normal na minha vida. Essa mudança de perspectiva pode parecer sutil, mas é justamente ela que separa quem vive esperando de quem começa, finalmente, a experimentar uma transformação verdadeira. E o mais interessante é que existe um hábito diário, quase imperceptível, que fortalece a identidade antiga sem que a maioria das pessoas perceba. Quando você descobrir qual é esse hábito, entenderá por que tantos continuam presos ao mesmo ciclo durante anos, mesmo acreditando que estão fazendo tudo certo. Existe um comportamento que parece inofensivo, mas que mantém milhares de pessoas presas na mesma realidade durante anos. E o curioso é que ele acontece quase automaticamente, sem que a maioria perceba. Esse hábito é viver reagindo às circunstâncias em vez de decidir quem você será antes delas. Pense em como normalmente começa o dia de alguém. O despertador toca, a pessoa pega o celular, lê notícias preocupantes, confere o saldo da conta, responde mensagens, olha a agenda, reclama do trânsito, fica irritada com alguma situação inesperada. Quando percebe, já permitiu que o mundo definisse completamente seu estado emocional. Agora imagine o caminho inverso. Antes mesmo de qualquer acontecimento externo, você escolhe conscientemente quem deseja ser naquele dia. Independentemente do que aparecer, decide permanecer em paz. Independentemente das dificuldades, escolhe agir como alguém que já confia na própria caminhada. Essa decisão parece simples, mas muda profundamente a maneira como você interpreta tudo ao seu redor. Neville costumava ensinar que a imaginação não serve apenas para criar cenas bonitas na mente. Ela serve para construir uma identidade. E identidade não é aquilo que você demonstra apenas quando tudo está bem. É aquilo que permanece firme justamente quando as circunstâncias tentam convencer você do contrário. É muito fácil sentir confiança quando tudo está dando certo. O verdadeiro teste acontece quando nada parece confirmar aquilo que você acredita. É exatamente nesse momento que muitas pessoas abandonam o estado que estavam cultivando. Basta surgir uma notícia inesperada, uma conta, uma discussão, um atraso, uma resposta negativa, e imediatamente a mente antiga assume novamente o controle. Talvez você já tenha vivido isso. Durante alguns dias, sente que finalmente está mudando, fica mais otimista, visualiza, agradece, confia. Então acontece algo pequeno, alguém faz um comentário desagradável, um pagamento atrasa, um exame demora, um cliente desiste, e toda aquela confiança desaparece em poucos minutos. Por quê? Porque ainda existe o hábito de permitir que o exterior determine o interior. Segundo Neville, a ordem precisa ser exatamente o oposto. Primeiro muda a consciência, depois o reflexo acompanha. É semelhante ao capitão de um navio atravessando uma tempestade. As ondas podem ser enormes. O vento pode mudar de direção, a chuva pode impedir qualquer visibilidade, mas o capitão não muda o destino do navio toda vez que encontra uma onda maior. Ele mantém o rumo, as circunstâncias mudam, a direção permanece. Essa talvez seja uma das imagens mais poderosas para compreender o processo da manifestação. Sua consciência é o leme. As circunstâncias são apenas o mar. Quem vive mudando de direção a cada dificuldade dificilmente chegará ao destino que escolheu. Existe outro detalhe fascinante. A maioria das pessoas acredita que fé significa a ausência completa de dúvidas. Mas será mesmo? Pense em alguém que decide abrir uma empresa. Essa pessoa provavelmente sentirá medo, talvez tenha insegurança, talvez não conheça todos os passos. Mesmo assim, continua avançando. O medo não impediu o movimento. O problema nunca foi sentir dúvidas. O problema é permitir que elas definam suas decisões. Neville nunca ensinou que você deveria eliminar completamente todos os pensamentos negativos. Ele ensinava algo muito mais prático. Não transforme esses pensamentos em identidade. Um pensamento pode aparecer, ele não precisa permanecer. Uma emoção pode surgir, ela não precisa comandar você. Existe uma enorme diferença entre sentir medo e passar a acreditar que você
é uma pessoa medrosa. Da mesma forma, existe uma diferença gigantesca entre enfrentar dificuldades financeiras e construir a identidade de alguém destinado à escassez. Quando essa diferença é compreendida, algo muda profundamente. Você deixa de lutar contra cada pensamento que aparece. Passa apenas a escolher quais deles merecem permanecer. Imagine sua mente como uma estação ferroviária. Centenas de trens passam diariamente. Você não embarca em todos. Observa alguns, ignora outros. Escolhe apenas aquele que levará ao destino desejado. Com os pensamentos, acontece exatamente a mesma coisa. Nem tudo que passa pela sua mente merece atenção. Nem tudo merece ser alimentado. E quanto mais você pratica essa escolha consciente, mais percebe que existe um espaço entre você e seus pensamentos. Nesse espaço, nasce a verdadeira liberdade, porque deixa de ser a realidade externa conduzindo sua vida, passa a ser sua consciência conduzindo sua experiência. É justamente por isso que Neville insistia tanto na importância do estado antes do sono. Poucos momentos do dia possuem tanto impacto sobre o subconsciente quanto os minutos que antecedem o adormecer. Pense nisso. Qual costuma ser o último diálogo que você tem consigo mesmo antes de dormir? Preocupação, ansiedade, medo do amanhã, ou gratidão, confiança, certeza? Durante anos, muitas pessoas encerram cada dia revivendo exatamente aquilo que desejam abandonar. Repassam problemas, discussões, frustrações, contas, erros. Como consequência, acordam emocionalmente no mesmo lugar onde adormeceram. Neville propunha um exercício extremamente simples. Antes de dormir, revisite mentalmente o dia, mas faça uma pequena alteração. Se alguma situação aconteceu de maneira diferente do que você gostaria, reescreva essa cena na imaginação. Veja-a acontecendo da forma ideal. Sinta o alívio, sinta a alegria. Depois permita que essa nova versão acompanhe você até o sono. Pode parecer apenas um exercício mental, mas, segundo Neville, o subconsciente não faz distinção entre uma experiência profundamente sentida e uma experiência vivida fisicamente. É exatamente aí que começa a transformação silenciosa, porque o subconsciente trabalha durante todo o tempo, mesmo quando você acredita que nada está acontecendo. Da mesma forma que uma semente cresce durante a noite, longe dos olhos de quem a plantou, muitas mudanças acontecem muito antes de se tornarem visíveis. O problema é que quase ninguém suporta esse período invisível. Vivemos em uma época que exige resultados imediatos. Queremos respostas rápidas, mudanças instantâneas, confirmações constantes. Mas a natureza continua ensinando a mesma lição. Toda grande transformação acontece primeiro onde ninguém consegue enxergar. Talvez seja por isso que tantas pessoas abandonam seus sonhos poucos centímetros antes da mudança acontecer. Elas confundem silêncio com ausência de movimento. Confundem demora com fracasso. Confundem invisibilidade com inexistência. E justamente quando a realidade começava a se reorganizar, desistem. Mas existe uma última compreensão sobre esse processo que pode mudar completamente a forma como você encara a lei da assunção. Quando você realmente entende esse princípio, deixa de correr atrás da manifestação, porque percebe que nunca esteve separado dela. E é exatamente sobre essa mudança de percepção que vamos falar na próxima parte. Ela reúne todos os ensinamentos em uma única ideia, capaz de transformar completamente sua maneira de viver. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. E ela é muito mais simples do que parece. Quem você seria se ninguém pudesse contar a história do seu passado? Pare por alguns segundos e imagine isso. Suponha que amanhã você acordasse em um lugar onde absolutamente ninguém soubesse quem você é. Ninguém conheceria seus fracassos. Ninguém lembraria dos seus erros. Ninguém teria qualquer expectativa sobre você. Nesse cenário, como você se apresentaria? Qual seria a sua postura? Como falaria? Quais sonhos perseguiria? O que ousaria fazer? Essa pergunta revela algo profundo. Grande parte da identidade que carregamos não foi construída pelas nossas possibilidades, mas pelas lembranças que repetimos diariamente. Nós nos tornamos especialistas em contar para nós mesmos a mesma história. Eu sempre tive dificuldade com dinheiro. Minha família nunca prosperou.
Relacionamentos nunca dão certo para mim. Minha saúde sempre foi frágil. Já tentei tantas vezes. Sem perceber, deixamos de falar sobre experiências e começamos a definir quem somos por elas. Mas Neville enxergava isso de outra maneira. Para ele, o passado não era uma sentença. Era apenas uma coleção de estados de consciência que você habitou até aquele momento. E se um estado pode ser assumido, também pode ser abandonado. Essa talvez seja uma das ideias mais libertadoras de toda a sua filosofia. Você não precisa destruir a pessoa que foi. Basta parar de alimentá-la. Pense em uma fogueira. Enquanto alguém continua colocando lenha, o fogo permanece aceso. Mas, quando o combustível deixa de chegar, as chamas diminuem naturalmente. O mesmo acontece com antigas identidades. Toda vez que você revive mentalmente a mesma limitação, acrescenta mais um pedaço de lenha. Quando decide parar de repetir essa narrativa, ela começa lentamente a perder força. É por isso que Neville dizia que a imaginação é o verdadeiro poder criador. Porque antes de qualquer transformação acontecer no mundo físico, ela precisa encontrar espaço dentro da consciência. Talvez você esteja esperando que alguma coisa extraordinária aconteça para finalmente acreditar. Um grande sinal, uma coincidência impressionante, um acontecimento impossível de ignorar. Mas e se a verdadeira transformação começar de maneira muito mais silenciosa? E se o primeiro milagre não for externo? E se ele acontecer dentro de você? Talvez seja um dia em que acordará menos ansioso. Talvez perceba que uma preocupação antiga perdeu força. Talvez reaja de forma completamente diferente a uma situação que antes tirava sua paz. Essas mudanças parecem pequenas, mas são enormes, porque revelam que uma nova identidade começou a ocupar espaço. E quando a identidade muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, as ações mudam. Quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente começam a acompanhar. É interessante perceber que quase todas as pessoas desejam transformar suas circunstâncias. Pouquíssimas desejam transformar quem são. Só que uma coisa sempre antecede a outra. Uma árvore saudável produz frutos saudáveis, nunca o contrário. Da mesma forma, uma consciência que aprende a viver em abundância, paz e confiança, naturalmente começa a produzir escolhas coerentes com esse estado. Por isso Neville repetia tantas vezes que o segredo não está em perseguir aquilo que você deseja, está em ocupar internamente o lugar da pessoa que já vive essa realidade. Observe alguém profundamente confiante. Essa pessoa não passa o dia tentando convencer os outros de que possui confiança. Ela simplesmente vive dessa maneira. A confiança deixou de ser um objetivo, virou uma identidade. É exatamente isso que acontece com qualquer área da vida. Prosperidade, amor, saúde, liberdade, paz. Tudo começa como um estado interior antes de aparecer como experiência. Talvez agora você compreenda por que tantas pessoas passam anos afirmando frases positivas sem perceber mudanças significativas. Não basta repetir palavras. É preciso permitir que elas se tornem uma forma de viver. Quando isso acontece, algo curioso surge. Você deixa de perseguir desesperadamente os resultados e começa a perceber oportunidades que antes passavam completamente despercebidas. Conversa com pessoas diferentes. Toma decisões mais corajosas, enxerga possibilidades onde antes via obstáculos, não porque o mundo mudou de repente, mas porque seus olhos passaram a interpretar a realidade por outra perspectiva. É como ajustar o foco de uma câmera. O cenário continua o mesmo, mas a imagem se transforma completamente. Talvez seja justamente esse o maior ensinamento de Neville Goddard. A realidade não começa do lado de fora, ela nasce dentro. E tudo aquilo que hoje parece impossível, talvez esteja apenas esperando que você deixe de alimentar a versão antiga de si mesmo. Não significa que você nunca enfrentará desafios. Não significa que todos os dias serão perfeitos, mas significa que, independentemente do que aconteça, existe um lugar dentro de você que pode permanecer firme, um lugar onde a dúvida perde força, onde o medo deixa de comandar, onde a espera deixa de fazer sentido. Porque quando você realmente compreende que o estado de consciência antecede a manifestação, algo muda para sempre.
você para de viver como alguém que implora por uma oportunidade e começa a viver como alguém que reconhece o próprio poder de criar uma nova realidade. Então, antes de encerrar este vídeo, quero deixar uma pergunta para acompanhar você pelo restante do dia. Se o futuro fosse construído pelo estado que você escolhe habitar hoje, qual estado você decidiria alimentar a partir deste momento? Pense nisso com sinceridade, porque talvez essa única decisão tenha muito mais impacto sobre sua vida do que anos esperando pelas circunstâncias ideais. Se esta reflexão trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu comentário contando qual foi o momento que mais chamou sua atenção. Eu gosto muito de ler as experiências de quem acompanha o canal, e sua participação também ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no Realidade Sutil e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos, onde continuaremos explorando os ensinamentos de Neville Goddard, da Lei da Assunção e de outros temas capazes de transformar a forma como enxergamos a realidade. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.